cargas d'água que acabam acontecendo, né? Aí acabou pipocando o negócio aí. Mas enfim, né? Nem tudo está perdido. Levou cerca de uns 30 minutos, mais ou menos, aí, mas eu consegui, né? Restabelecer aí a nossa conexão. Então, mas é o seguinte, a nossa ideia... Exatamente, né? É o que o Andrew está falando ali, antes tarde do que mais tarde, né? Antes tarde do que bem mais tarde. Bom, então hoje o nosso objetivo durante a aula, já que na aula passada a gente fez aquele exercício, né? Tinha 15 elementos dentro daquele exercício, então vai fazer o seguinte, conforme proposteado e combinado com vocês, hoje a gente vai começar a trabalhar com algumas propriedades do CSS, né? Nas aulas anteriores, nosso objetivo era justamente ver como que o CSS funciona, né? Quais são as principais características que ele tem, né? Então a gente viu a ideia do CSS na linha, do CSS interno, do CSS externo, e daí acho que agora que a gente já pegou esses conceitos de ID, pegou esses conceitos de classe, a gente vai começar então a trabalhar com algumas propriedades do CSS já para a gente começar a se enturmar um pouquinho mais, né? Dentro dessas propriedades aí. Se bem que tem muita coisa, né? Tem muita coisa que nem esses dias eu falava, acho que foi com o Everton que eu estava falando, né? Tem muita coisa que, por exemplo, em relação a HTML com CSS, tem muita coisa que é tentativa e erro, né? Ou seja, acho que foi com você, né, Everton? Foi, né, que ele estava comentando de pegar, por exemplo, os códigos e ir tentando, adaptando, alterando, procurando exemplos, né? Então tem muita coisa dentro do mundo da programação que é assim que funciona, né? Nem sempre a gente acaba tendo às vezes uma resposta pronta, às vezes tem que procurar, tem que se bater, né? Procurar conteúdos diferentes e assim por diante. Então eu vou fazer o seguinte, para a gente finalizar essa aula mesmo, com base naqueles exercícios, né? Principalmente posicionamento, né, Everton, que você falou, às vezes as coisas não funcionam como a gente quer, principalmente quando vai trabalhar com posicionamento, né, que é uma coisa que a gente vai ainda ver para frente, até mesmo dentro do CSS, né, daí essa ideia de posicionamento é o inferno mesmo, nada divertido de trabalhar com esses elementos, mas enfim, né, para a gente encerrar de vez, né, essa nossa atividade, nós vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui do VS Code e eu vou mostrar para vocês os 3 exemplos de CSS, ou seja, para a gente finalizar, porque durante as semanas eu tive alguns alunos aí da sala que me questionaram, tá, mas e por que CSS na linha, por que CSS interno, por que CSS externo, né? Cada um deles, na verdade, tem cada um deles tem um objetivo, né? Cada um deles tem um porquê. São 3 formas de trabalhar com o CSS, e aí só para que talvez essa seja a dúvida da grande maioria, né, porque tiveram alguns alunos que acabaram me chamando aí via WhatsApp perguntando, tá, mas e por que tem essas 3 formas, né, e até a gente trocou uma ideia, passou alguns comentários em relação a essas 3 formas, e talvez essa pode ser a dúvida geral. Então, para a gente finalizar essa ideia de como que se aplica o CSS, a gente vai fazer um exemplo usando os 3 modelos de CSS, e daí na sequência a gente já cai na aula, passando mais algumas propriedades aí diferentes aí para a gente já ir pegando o jeito e vendo como a coisa funciona aí. Então eu vou gravar a aula a partir de agora, né? Vou iniciar a gravação dela a partir de agora. Eu vou passando ali para vocês os exemplos dentro do nosso VS Code. A gente vai discutindo ali certinho cada um deles e daí a gente já toca o barco nas próximas propriedades aí. Porque, pelo que eu estava observando até no calendário de aula, nós temos essa semana, daí tem a semana do dia 4, né? De aula, a semana do dia 11, dia 18 e dia 25, então a gente tem ainda um mês de aula, e dentro desse mês de aula vai dar tempo da gente ainda passar pelos conteúdos que a gente propôs ali no plano. Tem uma parte que é extremamente importante, que a gente vai ter que bater bastante em cima da tecla, é formulário. Formulário vocês vão usar bastante quando, já no próximo semestre, o professor Cleverson, eu acho que é no próximo, não, acho que se não me engano já é no próximo semestre. Eu não lembro agora como é que está a grade de engenharia de software, mas no próximo semestre, quando vocês começarem a trabalhar com uma linguagem de programação para web, vocês vão usar bastante formulário, daí a gente vai trabalhar um pouquinho, né? Vai bater um pouquinho na tecla em cima dessa ideia de formulários, que é extremamente importante. Por exemplo, você vai
trabalhar com uma linguagem de programação para web, você vai fazer uso de formulário. E formulário é uma coisa assim, o conceito dele é bem simples, né? Basicamente são caixas de texto, e nessas caixas de texto você vai preenchendo dados, seja nome, seja uma conta de e-mail, um usuário, uma senha, né? Seja um usuário, uma senha e assim por diante. Você não vai ser nosso professor até o fim do curso? Vou, Everton, eu provavelmente vou estar com vocês até o final do curso. Só que vocês vão ver o seguinte, normalmente, nem tá precisando de nota, né, o Jaguar? Isso aí, foda-se o Vasco, mano, nem tá precisando de nota, né, o Jaguarão? O que acontece? Vocês vão ver que normalmente acabam passando na mão de vocês aí diversos professores, porque daí há uma troca diferente de experiências. Então, por exemplo, o Rodolfo começou com essa introdução aí à programação, como eu falei para vocês, né, a programação é mais uma introdução ao processo de programação. Aí vocês vão ver lá que de repente lá para frente vocês vão cair com outro professor. Aí vocês vão ver, por exemplo, que nem eu falava para vocês lá, JavaScript, vocês vão ver com a Andrea, PHP vocês vão ver com o Cleverson. Então daí cada professor acaba assumindo uma disciplina diferente, né? Mas a gente sempre vai estar por aí, né? Talvez não nessa disciplina de programação, mas, por exemplo, banco de dados, que é uma outra coisa bastante importante, né? Eu sou o professor principal, digamos assim, de banco de dados. Normalmente quando tem banco de dados sou eu que passo, então a gente sempre está se encontrando aí, né? E o Everton nem está precisando de nota, então não adianta puxar o saco aí, senão eu já vou tirar essa tua barba no tapa aí, orra. Tá achando o quê? Bom, então chega de besteiras e vamos botar para gravar a aula, né? Vamos lá. Acabou a bagunça, exatamente. Eu já estou atrasado e estou fazendo a bagunça, né? Essa é boa. Lúcia, tua careca aí. Então deixa eu só gravar a aula agora. Agora todo mundo se comporta, por favor, fazendo cara de sério. Eu vou gravar a aula agora e daí vamos compartilhar aí, né? Que essas partes aí não podem, né? Aparecer na gravação, né? Vamos lá. Gravando a aula. Show de bola. Agora vamos compartilhar a tela do mal aí com vocês aí. Vamos lá. Então vamos lá. E vamos torcer para a internet não cair também, né? Que isso é a outra coisa mais importante. Então, pau na mula no negócio aí, né? Então, primeiro passo. Eu vou vir aqui, ó, dentro da pasta documentos. E dentro da pasta documentos eu vou criar um diretório, né, ou uma pasta para o nosso projeto. Aquilo que eu falava para vocês, sempre quando vocês vão criar um projeto, né, não importa se seja HTML ou qualquer outra linguagem de programação, o primeiro passo é a criação de um diretório. Você vai lá e vai criar uma pasta padrão onde você vai deixar os seus elementos. Show de bola. Então eu vou vir aqui em documentos, por padrão, né, e eu vou criar uma pasta aqui, e essa pasta eu vou chamar de Vasco, né. O nome é meu e eu coloco o nome que eu quiser dentro da pasta, né? Projeto, vocês definem o nome que vocês quiserem, eu vou chamar de Vasco só porque hoje eu tô tirando sarro de todo mundo. Mas enfim, né? Não importa, os vascaínos que se lasquem. Aí agora que você já tem a tua pasta, hoje, né? Bem lembrado, né, Everton? Aí como nós já temos a nossa pasta aqui dentro, ó, a gente vai abrir essa pastinha aqui, ó. Né? E agora que nós já temos, então, portanto, essa nossa pasta, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai criar uma pasta aqui dentro, olha só. Então, dentro da pasta Vasco, eu vou criar uma outra pasta. Então, eu vou criar uma nova pasta aqui, ó. E essa nova pasta, eu vou chamar ela de estilo, certo? Estilo vai ser o nome dessa nossa pasta. Então, nós temos um diretório principal, que a gente chamou de Vasco, e nós temos um subdiretório, uma subpasta aqui dentro, chamada de estilo, né? Foi lá e chamou esse indivíduo aí de estilo aí dentro. Então, duas pastinhas. Vou criar mais uma pasta aqui, ó, que eu vou chamar de IMG, né? IMG vem de imagem. Então, vamos criar uma pastinha aqui chamada de imagem. Então, olha só, recapitulando, dentro da nossa pasta Vasco, nós temos uma pasta chamada de estilo e temos uma pasta chamada de imagem. Por quê? Porque agora que a gente já está avançando no nosso conteúdo, né? Agora que nós já estamos, digamos, já mais avançados, já passou um bimestre, já tem várias outras coisas que a gente já pode ir trabalhando, entendo o seguinte,
Quando vocês criam o projeto de vocês, quando vocês criam o projeto HTML de vocês, ou o projeto usando a linguagem C, um PHP ou qualquer outra linguagem de programação, é legal vocês criarem pastas para que essas pastas possam estar organizando melhor o conteúdo que vocês têm dentro do, digamos, do projeto de vocês. Então, como por exemplo, essa pasta aqui que a gente chamou de estilo, é dentro dessa pasta que a gente vai guardar o nosso arquivo de CSS externo. Então, para a gente poder trabalhar com o nosso arquivo de CSS externo, a gente vai guardar o nosso arquivo aqui dentro dessa pasta estilo. Todas as imagens que a gente vai utilizar, por exemplo, dentro do nosso projeto, a gente vai acabar guardando dentro dessa pasta aqui chamada de IMG. Então, isso aqui ele facilita bastante a organização do projeto, porque vocês já devem ter percebido nas aulas anteriores, ó, deixa eu voltar aqui, ó, numa pasta que era, eu acho que esse aqui, exercício HTML, isso, ó, aqui no exercício HTML, tá vendo como fica tudo bagunçado? Porque aqui, ó, a gente tinha o principal.html, tem um color.html, tem a dúvida que a Amanda falou na aula passada que eu criei um arquivo aqui, aí tem uma imagem aqui, ó, .gif, daí tem aqui, ó, um arquivo de CSS externo, tá vendo que ele fica bem desorganizado, né, porque fica tudo jogado dentro de um único diretório. No começo, ele facilita colocar tudo dentro de um único diretório, porque daí você não precisa se preocupar com a especificação dos caminhos dos arquivos. Então, você simplesmente chama o arquivo e o arquivo já é reproduzido dentro da tua página HTML. Só que, a partir do momento que o projeto de vocês ele acaba ganhando corpo, ele vai aumentando, o ideal é fazer essa ideia, né? O ideal é justamente a gente criar pastas e subpastas para organizar melhor o nosso conteúdo. Então, é o que acontece aqui, né? Nós temos a nossa pasta Vasco, temos uma pasta chamada de estilo para guardar o arquivo CSS e temos uma pasta IMG para guardar imagens. Lógico que se você tivesse outros elementos dentro do teu projeto, você poderia criar outras pastas também para estar organizando e guardando. Ou mesmo aqui, né? Dentro de IMG você poderia criar outras pastas, sei lá, tem lá fotos do usuário, daí você tem fotos de produtos, por exemplo, então você poderia criar dentro de IMG uma pasta para foto do usuário, uma outra pasta para foto de produto, né, e aí você poderia organizar melhor o teu projeto. Lembra que a ideia de pasta dentro do Windows ou dentro de qualquer sistema operacional, a ideia é a organização, né, facilitar a nossa vida em relação ao projeto. Bom, o que eu vou fazer então? Agora que vocês já sacaram essa ideia que é legal criar diretórios, né, pastas separadas no trabalho de vocês, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui ó, no nosso Visual Studio Code, e aqui no Visual Studio Code nós vamos fazer o seguinte, eu já tenho aqui ó, um arquivo em branco, né, um arquivo vazio, e eu vou salvar esse arquivo agora aqui dentro da nossa pasta Vasco, né, então dentro da pasta Vasco eu vou salvar o nosso arquivo HTML. Então vamos lá, né, você vai vir aqui no menu File, vamos pegar aqui ó, o Save, lembrando que tem o atalho pelo teclado que seria o Ctrl S, né? E aí a gente vai vir aqui em Documentos, vamos encontrar aqui ó, o Vasco, e aí vamos salvar esse nosso conteúdo com um nome qualquer. Vai fazer o seguinte, né? Vamos chamar esse cara aqui ó, de home.html, né? Home de página inicial, de primeira página, então home.html. E aqui embaixo ainda em todos os arquivos eu ainda vou vir aqui ó, né, e vou marcar ainda aqui ó, o HTML. Então marquei aqui o HTML e dei o nome aqui de home.html e marquei o Vasco, já posso salvar o conteúdo. Bom, isso aqui vocês já estão, né, quase parecidos com o Rodolfo, vocês já estão careca de saber esse esquema de ficar salvando o arquivo, né, então aí tá bem de boas, né, e já entenderam que o primeiro... lá vem o Everton de volta. E daí o que acontece? O primeiro passo, no geral, sempre é salvar o arquivo, porque quando você salva o arquivo, daí você tem as listas IntelliSense que te ajudam na execução do teu código, como por exemplo, se você colocar aqui, né, HTML 2.5, quando você pressionar o Enter, ele já te preenche o teu documento HTML. Então, o teu documento HTML já vai estar ali presente. O que a gente pode fazer? A gente pode dizer aqui para o navegador que o idioma é o PTBR, né, que é o Brasil, não precisa deixar aqui ó, o inglês, né, a gente pode vir aqui, pode colocar um outro, olha só, pode colocar aqui ó, uma outra linguagem, só que entendo assim, né, essa linguagem não é uma tradução do teu trabalho, ele não vai traduzir o teu documento HTML, ele serve simplesmente para mostrar para o navegador qual é o idioma padrão que está rolando, né,
dentro no caso da nossa página. Tanto que, se você colocar aqui um PTBR, ou se você deixar o EN que estava ali, ele vai manter, né, o mesmo padrão, né, não vai ter praticamente mudança nenhuma significativa em relação ao navegador. O Meta Charset, o TF8, é padrão, né? Já havia comentado nas primeiras aulas, ainda lá bem, né, lá numa galáxia muito, muito distante, né, que o TF8 é um padrão de acentuação. Então, quando você está criando documentos dentro do teu HTML, é legal você usar essa tag meta com o Charset e o TF8, porque ele vai acabar reproduzindo os principais acentos, e como o português está cheio de acento para tudo quanto é lado, né, o TF8 é bastante importante. Essa tag meta aqui, chamada de viewport, a gente, por enquanto, não vai entrar em detalhes sobre ela, porque essa tag aqui, ó, né, até vou fazer ela voltar aqui, ó, essa tag meta viewport é uma tag que a gente usa para a gente trabalhar com o chamado layout responsivo, né? E layout responsivo, eu sei que aqui comigo vocês não vão ver nada sobre layout responsivo, mas vocês vão ver isso em programação web ali para frente. A ideia da programação web com layout responsivo é você, por exemplo, adaptar uma página que você criou para vários tamanhos de tela. Então, você cria, por exemplo, uma página HTML e você quer abrir essa página de HTML no computador, você quer abrir no celular, você quer abrir numa TV, você quer abrir em N dispositivos, então você precisaria trabalhar com essa ideia de responsividade, mas isso aí é papo para frente. Então, você vai tirar esse cara fora. Aí, então, é o nosso título padrão, né? Então, vamos colocar aqui, né? Assim, ó, um título bem bonitinho, trabalhando com CSS. E aí, agora, vamos entender o seguinte. Quando a gente trabalha com CSS, nós temos obrigatoriamente 3 formas de trabalhar com ele. Com CSS na linha, com CSS dentro do arquivo e com um arquivo externo. Quando usa um e quando usa outro? Você usa o CSS na linha, você só usa o CSS na linha quando você tem poucas alterações para fazer no teu documento. Sabe, você tem lá uma meia dúzia de alterações e nada mais. Você tem um texto ou você tem uma página bem simples dentro do teu projeto, e você tem uma ou outra especificação assim bem simples. Então, o que você pode fazer? Você pode usar o CSS na linha, né, que é o que nós chamamos de inline. Então, o CSS inline é o CSS que nós utilizamos especificamente na linha do nosso código fonte, né, do nosso código HTML. E ele é utilizado quando você tem pouquíssimas coisas para alterar. Por exemplo, vamos fazer de conta que aqui no nosso exemplo hipotético nós temos aí uma página chamada de home.html, e vamos supor que aqui, ó, nós temos um parágrafo, e nesse parágrafo tem um texto muito legal, né, chamado de blá 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 blá, e assim por diante, né? E aí você tem, por exemplo, mais um parágrafo, né? A in, né, e assim por diante. E aí você tem basicamente esse texto, um texto bem simples, né? E você não tem mais nada. Tipo, simplesmente a página talvez seja uma página de aviso, seja uma página de alerta, ou de repente seja um texto padrão aí para que o usuário tenha que ler, e você sabe que você não vai precisar de muitas formatações dentro desse documento. Então, o que você pode fazer? Você pode usar o chamado CSS na linha, o CSS inline. Então, por exemplo, o CSS inline, ele é dado especificamente através do atributo style. Através do atributo style, você vai ter o CSS na linha. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, ó, no body, e aqui no body, que é a tag que representa o corpo do meu HTML, eu vou chamar o atributo style. Olha só, eu vou chamar o atributo style aqui dentro, né? E agora, quando o atributo style está ali dentro, deixa eu ver qual que é a PT aqui. Sim, isso também pode, né? Você pode fazer um CSS interno e um CSS na linha para mudar alguma coisa no mesmo projeto. Isso pode. Só que, no geral, é legal padronizar, sabe? Por exemplo, quando você tem projeto, o projeto normalmente ele tem uma característica de ser maior, de ser mais abrangente. Por isso que de todos esses CSS, o ideal é sempre usar o CSS externo, que é criando aquele arquivo externo e linkando esse arquivo externo com o nosso conteúdo. Até porque, por exemplo, a gente não precisa daí repetir, né,
códigos CSS, a gente tem todos os nossos códigos CSS obrigatoriamente naquele arquivo externo. Mas isso que o Renan está perguntando ali, né? Se a gente fizesse um CSS interno e também um CSS na linha, também dá. A gente também consegue misturar, né, os tipos de CSS sem nenhum problema. Então, olha só o exemplo que eu vou mostrar aqui. Vamos supor que eu tenho esse texto, blá, 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 in, né? E a única coisa que você precisa é uma cor no fundo. Cara, você só precisa de uma cor no fundo e mais nada. Então, você chama a tag style e usa aquela propriedade chamada de background color, e aí pelo background color você especifica uma determinada cor. E então o que nós fizemos aqui, ó, nós usamos o CSS na linha, né, o CSS inline. E por que nós usamos o inline? Porque nós não temos mais nenhuma alteração de estilo para fazer nela. A única coisa que eu quero é esse fundo verde e mais nada. Não haverá outro CSS a ser utilizado dentro desse projeto. Então, como é apenas um único CSS bem simples que você está aplicando, você pode utilizar essa ideia de fazer o CSS na linha, né? Porque é pouco CSS que você vai utilizar. Olha só, aí eu vou vir aqui, ó. Opa, vou salvar esse arquivo novamente aqui, né? Vou vir aqui, ó, no save, aqui, ó, para salvar ele. Vou passar aqui, ó, na nossa pastinha do Vasco aqui e vou abrir aqui, ó, com o Google Chrome para ver o resultado. Olha só que bacana. Blá, 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 aí né? E esse fundo verde maldito, né? Lembrando aquele time que não tem mundial, né? E aí, basicamente, o que você fez foi utilizar o CSS na linha. Então, eu entendo assim, CSS na linha, você utiliza toda vez que você sabe que você tem pouco CSS no teu documento. Tendo pouco CSS no teu documento, você simplesmente vai lá e usa CSS na linha. Agora, quando você sabe que você tem um pouco mais de formatações para trabalhar em cima do teu arquivo, você sabe que, por exemplo, você vai ter que alterar o body, você vai ter que alterar ali a tag P, você vai ter que fazer algumas alterações dentro dessa página. E você sabe que esse arquivo, ou melhor, você sabe que essa formatação CSS que você vai criar, ela serve exclusivamente para esse arquivo que nós temos aqui na tela. Então, por exemplo, eu tenho um pouco mais de formatações CSS para trabalhar em cima dessa home HTML e os códigos ou as propriedades do CSS serão utilizadas exclusivamente dentro desse arquivo chamado de home.html. Eu não quero replicar, eu não quero utilizar, por exemplo, o meu arquivo externo em outras páginas HTML que eu criei. Eu quero especificamente uma formatação própria para essa home.html. Então, nessa situação, quando você quer uma estilização própria para uma página, exclusivamente para essa página, e você sabe também que não haverão tantos elementos CSS para você trabalhar, você usa o chamado CSS interno. E esse CSS interno significa que é o CSS que está dentro do teu documento HTML. No mesmo documento HTML onde você criou a tua página de exibição, é dentro dele que você vai acabar incluindo também, né, os teus estilos CSS. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer o mesmo exemplo desse verde maldito aí no fundo, só que no lugar de utilizar o CSS na linha, eu vou utilizar um CSS interno, dentro desse mesmo documento que está aqui, ó. Então, eu vou apagar, né, essa nossa tag style, ela não nos interessa mais aqui, e eu vou fazer o seguinte. Para a gente conseguir trabalhar com o CSS interno, que é somente para essa página. Então, imagina que você está aí dentro do home, imagina não, né? Entenda que você está aí dentro do home.html. E o CSS que você vai criar é especificamente só para essa home.html. E você sabe que você tem uma certa quantidade de CSS. Você sabe que não tem nem muito nem pouco, está na média de propriedade CSS. Você sabe que o CSS só vai rodar nessa home.html. Então, você pode usar o CSS interno, né, dentro do teu documento. E aí esse CSS interno, ele é dado agora pela tag style, né? Então essa é a grande sacada do inline para o interno. O inline, você utiliza o atributo, né? Você vai usar o atributo style em cada tag. Agora, o CSS interno, você acaba usando uma tag chamada de style. E através dessa tag style, você vai especificando os teus CSS, né? Então, por exemplo, você pode tranquilamente chamar o body aqui dentro da tag style, você pode abrir e fechar
as chaves, que vocês já entenderam que as chaves fazem parte da sintaxe, e aqui dentro do body vocês podem colocar o mesmo background color, com essa cor maldita aqui, né, que lembra o Palmeiras. Não vai ter praticamente diferença nenhuma. Querem ver? Ó, eu vou salvar aqui, ó. Olha só, quando vocês salvarem e voltarem aqui na página HTML de vocês, e vocês atualizarem, olha só o que vai acontecer. Mudança nenhuma. Porque tanto o CSS na linha quanto o CSS interno, eles têm exatamente o mesmo efeito. O que muda é quando aplicar. Então, o CSS na linha você aplica quando você sabe que tem muito pouco CSS para trabalhar dentro do teu documento. O CSS interno você utiliza obrigatoriamente quando você sabe que tem uma formatação específica, mas apenas para um único documento HTML. Então, por exemplo, você sabe que o Home HTML tem uma formatação específica e ponto. É dele, você só vai usar aqui dentro. Então, você pode, por exemplo, usar o style, né? Usar a tag style para fazer essa formatação. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, no primeiro parágrafo, e no primeiro parágrafo eu posso dar um ID para ele, né? Vou chamar esse parágrafo aqui, ó, de 1, por exemplo. E aí eu posso tranquilamente vir aqui, né, dentro da minha tag style, usar a cerquilha, né, o jogo da velha, escrever 1, abrir e fechar parênteses. E aí o que eu estou fazendo aqui, ó? Aqui em cima, quando eu chamei o body, o que eu estava fazendo era criando um CSS obrigatoriamente para tag body, porque eu chamei a tag body e já soquei ali a propriedade e o valor. Agora, nessa situação aqui, quando eu uso o jogo da velha e a palavra, ou ID, eu estou criando agora um CSS para um elemento que tem esse ID chamado de 1. E aí eu posso, por exemplo, vir aqui, né? Como que não viu ainda propriedades diferentes, mas vamos usar aqui o color ainda, né? E aí dentro do color você diz que você quer a cor da letra como crimson. Então, vermelho meio esquisito. Então, esse blá, 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 blá vai aparecer todo escrito em vermelho. E a mesma coisa você poderia fazer, por exemplo, utilizando uma classe, né? Então você poderia colocar o ponto, e aí após o ponto você poderia especificar uma classe. Então vamos chamar essa classe de classe mesmo, né? Só para a gente ter o exemplo aí. Você vai abrir e fechar chaves, e aí agora você poderia, né, colocar algo como, por exemplo, a gente não viu ainda, mas vai trabalhar ainda hoje nessa aula, o teste decoration, por exemplo. E nesse teste decoration você quer o overline, você quer que apareça uma linha em cima do teu texto. E aí você poderia fazer o seguinte, você poderia tranquilamente vir na tua segunda tag, e na tua segunda tag, usando o elemento class, o atributo class, você pode chamar a classe que você criou aqui dentro do teu CSS, né? Então é interessante que você pode criar com o CSS interno, você pode criar um CSS para uma tag, você pode criar um CSS para um ID, e você pode criar classes, e você pode chamar essas classes dentro das tags quando você precisar. Aí, se eu salvar isso aqui, ó, vou usar o Ctrl S aqui para salvar. Quando eu voltar aqui na página e atualizar, o fundo permanece verde, aqui vai aparecer o blá 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 em vermelho, e esse A1 A1 vai aparecer um risco na parte de cima dele. Olha só, atualizou, texto em vermelho, A1 A1, né, e o risco aí na parte de cima dele, então, portanto, aparecendo aí. Então, essa é a ideia do chamado CSS interno. CSS interno é quando você tem um CSS exclusivo, e esse CSS é exclusivo dessa página chamada de home.css. Mas, das 3 formas de trabalhar com o CSS, ainda a forma mais utilizada ainda hoje, e até quem já desenvolve, que eu sei que a gente tem dentro da sala de aula, a gente tem alunos aí que já trabalham com programação, né? Hoje trabalham mesmo, né, com programação, alguns estudam, alguns outros já vieram do ensino médio já sabendo programar, né? A gente muito bem sabe hoje que um padrão bastante utilizado é o arquivo de CSS externo. E por que a gente acaba utilizando o arquivo de CSS externo? Porque vocês vão ver o seguinte, uma boa prática de programação é você separar todos os elementos em locais distintos. Porque se você separar todos os elementos em locais distintos, isso facilita muito a tua manutenção do teu código. Então, por exemplo, se você criar o arquivo HTML e dentro do arquivo HTML deixar só HTML, você sabe que quando você precisar da manutenção no HTML, você vai nesse arquivo específico que está com
o HTML. Quando você precisa dar manutenção num CSS, você vai direto naquele arquivo que você criou com o CSS que você está usando no seu projeto. Se a gente estivesse trabalhando com banco de dados, você poderia, por exemplo, ter uma classe específica para o banco de dados para fazer as manipulações dentro do banco. Aí você sabe que quando precisa dar manutenção no banco, você vai direto nessa classe. Então, isso é uma boa prática de programação. Uma boa prática de programação é você deixar separado tudo em arquivos distintos e simplesmente ir chamando esses arquivos no momento em que você programa. Então, por isso que o CSS externo ainda é uma boa prática de programação, porque você deixa o arquivo HTML só com HTML e tudo que é CSS você acaba colocando num documento externo. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Vamos pegar aqui para a gente encerrar esse exemplo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou apagar esses indivíduos aqui, ou melhor, vou manter ainda um e o classe, mas eu vou apagar aqui, ó. Eu vou apagar essa nossa tag style. Nós não queremos mais a tag style aparecendo aqui, ó. Vou eliminar o conteúdo, né? Vou deixar somente o nosso arquivo, vamos deixar apenas o nosso arquivo HTML. Eu vou deixar ainda esse ID aqui chamado de 1 e ainda vou deixar essa classe chamada de classe, para vocês entenderem que a gente pode tranquilamente linkar ou ligar o arquivo externo com esse nosso documento HTML. Então, olha só, eu vou vir aqui em File, né, vou pegar New File, e o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou escrever o meu arquivo CSS num arquivo separado a esse do HTML. Então, eu tenho o home.html no arquivo, e eu vou ter o meu arquivo de CSS separado no arquivo externo. Então, isso é muito legal porque é isso que eu comento sobre boa prática de programação. Essa boa prática de programação significa que eu consigo tranquilamente dar manutenção de uma maneira mais eficiente, porque eu sei que quando der pau no HTML, eu venho direto no HTML da manutenção. E eu sei que quando der pau no CSS, eu venho direto no arquivo de CSS para dar a manutenção, né? Deixa eu ver aqui, Luigi, qual a diferença de class para ID? É assim, o ID, ele é específico a um único elemento. Então, por exemplo, quando você cria um CSS para um ID, que nem, por exemplo, aqui, ó, a gente vai criar um CSS para esse nosso ID chamado de 1, isso significa que ele só vai funcionar dentro dessa tag P, porque essa tag P tem um nome chamado de 1. Então, o ID ele é prático para quando você quer criar uma formatação CSS somente para um único elemento. Você quer criar só para essa tag P e para mais nenhuma, né? Porque o ID ele é único, eu só posso ter um ID único por elemento. Então, se essa minha primeira tag P ela já é chamada de 1, a minha segunda tag P ela já obrigatoriamente tem que ter um outro nome. Então, nós acabamos utilizando o ID e acabamos criando CSS, estilos, estilização para um ID, quando a gente quer que especificamente aquele CSS funcione somente para uma única tag, um único elemento. E aí a classe, ela é mais genérica. Quando a gente trabalha com a classe, eu posso escrever uma classe CSS, mas eu posso chamar essa classe em vários elementos. Eu posso criar uma classe, por exemplo, que muda a cor da letra, coloca lá um sublinhado e coloca mais algum efeito CSS, e eu posso tranquilamente chamar essa classe numa tag H1, eu posso chamar essa mesma classe numa tag P, eu posso chamar essa mesma classe numa tag LI de uma lista. Então é interessante o uso da classe, porque a classe daí ela é mais genérica. Você pode criar um CSS genérico que pode ser aplicado a mais de um elemento. Então, em resumo, CSS usando o ID, você está criando CSS somente para um único elemento do teu documento HTML. E CSS usando classe, significa que classe é algo genérico e você pode chamar essa classe em vários elementos do teu HTML. Então aí vai depender do uso, né? Se você sabe que você quer um CSS específico somente para um único elemento, se usa um CSS para um ID. Agora, se você sabe que essa classe você gostou do estilo que você criou para ela e você quer replicar ela em outros elementos, você cria uma classe. A classe ela pode ser utilizada em vários elementos, né? E aí sem nenhum problema aí. Bom, então voltando ao nosso assunto. Você vai ter o nosso arquivo HTML de um lado e vamos ter o nosso arquivo CSS do outro lado, né? Fora ele. Então, o primeiro passo, salvar esse nosso arquivo. Então, vir aqui em File, vamos pegar aqui Save, e nós vamos fazer o seguinte.
Na nossa pasta Vasco, no lugar da gente salvar o nosso arquivo de CSS aqui direto dentro da nossa pasta Vasco, nós vamos salvar aqui ó, direto na nossa pasta estilo, né? Até por isso que nós criamos essa nossa pastinha, já para deixar dito e deixar separado que o nosso CSS obrigatoriamente estará dentro dessa pasta chamada de estilo. Então eu vou abrir essa pasta estilo, né? E eu vou vir aqui e vou dar um nome para esse nosso CSS. Por padrão, vocês vão encontrar o seguinte, o pessoal normalmente acaba chamando de estilo mesmo. O pessoal acaba chamando de estilo.css. Se vocês pegarem sites aí para estudo, né, pegarem alguns exemplos de alguns HTMLs já prontos, CSS prontos, o pessoal normalmente chama de estilo.css. Mas nós poderíamos, né, utilizar qualquer nome específico, por exemplo, o Vasco é campeão carioca, por exemplo. Então você poderia chamar esse cara aqui ó, de carioca. Carioca.css, carioca.css é o nome do teu arquivo de CSS que você está criando aí. Lembra daquela minha paranoia em sala de aula, né? O nome é teu, o problema é teu, então o nome, né? Você se vira e salva ele com a maneira que você achar mais interessante. Então eu vou manter o carioca.css porque eu achei o nome legal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo em todos os arquivos e vou encontrar aqui ó, a extensão CSS. Encontrei a extensão CSS, já dei o nome. Já entenderam que eu vou criar esse arquivo aqui, né, num local separado, vou salvar esse elemento, e agora eu simplesmente reproduzo dentro desse carioca.css, eu simplesmente reproduzo aqui dentro aquele mesmo código CSS que eu usei na tag style. Então, aquele mesmo código utilizado na tag style, eu vou acabar utilizando agora no meu arquivo externo. Então, por exemplo, lá a gente colocou o body a gente colocou o background color, com esse verde esquisito aí. Nós criamos também um CSS para um ID chamado de 1. Ali nós usamos o color e usamos esse crimson como cor. E aí nós criamos também uma classe chamada de classe. E para ela nós usamos aqui ó, um teste... Usamos aqui ó, um teste decoration, né? E a gente usou aqui ó, o overline ali para ele. Ou seja, notem que a escrita do CSS... ela acontece exatamente como se você estivesse escrevendo um texto qualquer. Até isso foi uma dúvida muito show de bola da Amanda na aula passada, né? Ela perguntou assim, tá, Rodolfo, mas e como que eu começo esse arquivo de CSS externo? A gente começa simplesmente escrevendo tags HTML. A gente simplesmente, a gente começa simplesmente escrevendo as nossas tags de CSS. A gente simplesmente vem ali e começa, olha, CSS, CSS, ponto. Eu não preciso usar as tags HTML como HTML, body, read, nada disso. Eu simplesmente entro aqui e começo a escrever todo o meu CSS aí. E agora, como que eu faço para dizer para minha home.html que eu estou utilizando o carioca.css? Né? Como é que eu vou dizer aqui para home que eu quero usar o carioca.css? Aí eu tenho que linkar um documento com o outro. Eu tenho que obrigatoriamente fazer um link de um documento com o outro. Então, primeiro eu vou salvar esse arquivo de CSS, vou vir aqui em Save, né? E aí vou voltar aqui na nossa home.html, e aqui dentro da nossa tag read, né, em qualquer lugar aqui dentro da nossa tag read, a gente vai utilizar agora uma tag chamada de link. Essa nossa tag link, obrigatoriamente o que ela vai estar fazendo, ela vai estar ligando o nosso home.html com o nosso arquivo carioca.css. Então você vai chamar a tag read, você vai usar o atributo rel para você falar para o link qual é o tipo de link que você quer utilizar. Então aqui nesse caso a gente quer o chamado style sheet, né, que são os nossos arquivos de CSS, são os nossos estilos, então obrigatoriamente depois do rel você vai ali e vai escrever então esse style sheet ali dentro, e aí na sequência você vai usar o href, e aí no href você vai fazer o seguinte, o href é o caminho do teu arquivo. Você agora dentro do href vai ter que contar aqui, ó, aonde que esse carioca se encontra. Então esse cara chamado de carioca, se ele estivesse direto dentro da pasta Vasco, né, então, por exemplo, se ele estivesse direto aqui no diretório Vasco, bastaria simplesmente a gente vir aqui e escrever carioca.css. Você precisaria simplesmente vir aqui e escrever carioca.css. Mas o detalhe, né, olha só,
que o nosso arquivo carioca.css não está dentro da pasta Vasco, ele está dentro de uma pasta chamada de estilo, né? É dentro de uma pasta estilo que a gente acaba encontrando esse indivíduo. Então, nós vamos fazer o quê? A gente vai setar aqui o caminho, ou seja, eu vou dizer obrigatoriamente para o meu link que o carioca está dentro de uma pasta chamada de estilo, né? Então, aqui, ó, na frente do carioca, eu vou fazer o seguinte. Na frente do carioca, eu vou colocar aqui, ó, estilo, que é o nome da minha pasta. Vou colocar uma barra para quebrar o URL. E aí, na sequência, eu vou escrever, olha só, carioca.css. Então, dessa forma, o home, ele sabe que ele está dentro da pasta Vasco e ele sabe que agora ele vai procurar o arquivo dentro do estilo /carioca.css. E aí, agora, basta a gente simplesmente vir aqui, ó, e fechar a nossa tag link. Né? Fechando a nossa tag link, nós acabamos de linkar o nosso documento CSS ou melhor, o nosso documento HTML com o nosso documento CSS aqui dentro. Então agora o home, ele sabe que o body vai ter essa cor verde esquisita, ele sabe que o ID1 vai ter um vermelho esquisito e ele sabe que a classe vai ter, né, esse overline, né, que é um sublinhado, mas ao contrário ali na parte de cima. Então é interessante que daí agora você separou as suas codificações. Você sabe que no que é HTML você só vai encontrar HTML e você sabe que naquilo que é CSS você só vai encontrar CSS. Essa é, né, a ideia aí. Sim, eu já repito, Guilherme, aguente só um pouquinho, deixa eu só terminar esse conceito, eu já repito a ideia do CSS interno aí dentro, né? Então agora, através da tag link, nós conseguimos linkar os dois elementos. Até vamos fazer o seguinte, olha só, a gente pode fazer o seguinte, lembra daquela técnica de comentário? Quando a gente viu aquela introdução ao Portugal Studio, eu falei para vocês que se vocês usassem duas barrinhas, isso lá no quadro branco ainda da maldita sala de aula, a gente tinha o chamado comentário. Dentro do HTML, você também pode colocar comentários, mas os comentários dentro do HTML são dados por essa tag estranha aqui, ó. Olha só, você precisa abrir o sinal de menor que, precisa colocar o ponto de exclamação, 2 sinais de menos, e para fechar você coloca 2 sinais de menos e o sinal de maior que. Aí agora aqui dentro você pode colocar um comentário. Um comentário é uma nota para você lembrar do que você está fazendo aqui dentro do código. Então eu vou colocar assim, ó, liga o documento HTML com o arquivo CSS externo. Aí é legal, olha só, porque nos teus primeiros exemplos, quando você ainda está se acostumando a programar, você pode fazer isso aqui, ó, você pode tranquilamente vir ali e colocar comentários, né? Os comentários, usando essa tag menor, que colocando ponto de exclamação e tal, essa tag ela é especificamente somente o programador que vai ver. O navegador, na hora que a gente executar o nosso código, ele não vai enxergar, né, esse comentário colocado aí. E a mesma coisa eu posso fazer também no nosso arquivo de CSS. Então, por exemplo, aqui, ó, na frente do body. Só que aqui o comentário ele é um pouquinho diferente. Para você aplicar comentários dentro do teu arquivo CSS, obrigatoriamente você vai usar isso aqui, ó. Você vai usar a barra, o asterisco, né, que está em cima do número 8, o asterisco de volta e a barra. Então, se você usar barra asterisco, asterisco barra, você também tem comentários aqui dentro do teu CSS. Então, por exemplo, colocar aqui, ó, CSS para tag body. É legal que tu pode lembrar, né, o código que nós fizemos ali, ó. Vou colocar aqui, ó, CSS para um ID de uma tag. E aqui, vamos colocar aqui, ó, barra, colocar assim, ó, CSS para uma classe genérica. Então é legal, porque você pode tranquilamente fazer uso dos comentários, e quando você vai comentando aí a tua codificação, você coloca pequenos lembretes, né? Você acaba colocando pequenas lembranças do que você acabou fazendo, então, dentro do teu processo de codificação, né? Então, essa é a grande sacada entre as três formas de CSS. O inline é quando você precisa trabalhar obrigatoriamente com CSS simples em uma única linha.
O interno é quando você tem um CSS somente para uma única página HTML, e o externo é uma boa prática de programação, porque você acaba linkando o documento com o teu HTML, e aí, com base nessa linkagem, você deixa os códigos separados. O que é HTML vai em HTML, o que é CSS vai em CSS. E aí, antes ainda de responder de novo a dúvida do Guilherme ali sobre o... de novo não, né? Desculpem. Antes de responder a dúvida do Guilherme sobre o CSS interno, deixa eu só mostrar uma vantagem de usar o CSS externo. Tem uma vantagem muito legal de você usar um CSS externo. Esse arquivo carioca.css, você pode chamar agora ele em qualquer página HTML que você criou, sabe? Qualquer outra página HTML que você criar agora, você pode tranquilamente chamar o teu carioca.css. Então imagina aqui, ó, dentro da home você chamou o estilo /carioca.css. Vamos supor que você vai criar mais uma página HTML com formatações parecidas, então você pode simplesmente chamar esse arquivo carioca.css e você fica replicando as formatações. Querem ver? Ó? Eu vou só salvar aqui, ó, porque eu só esqueci de uma coisa, ó, vou salvar aqui, ó, eu esqueci de mostrar para vocês o resultado, né? Salvei os dois elementos, vou voltar aqui, ó, no nosso navegador. Olha só, quando eu atualizo, eu não tenho diferença nenhuma, né? Porque mesmo sendo um CSS externo, a gente manteve as mesmas formatações, e eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui dentro do Vasco, eu vou criar mais uma página HTML, e vou linkar essa página HTML ao nosso estilo /carioca.css, e vocês vão ver que essa nova página assume exatamente o mesmo estilo. Então isso é uma grande vantagem, você escreve CSS uma única vez, e simplesmente linka com os teus documentos HTML. Né? Então olha só, vou vir aqui em File, vou pegar aqui, ó, New File, vou salvar esse cara, a primeira coisa que eu faço é salvar, Save. Dentro da pasta Vasco, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de título.html, ou melhor, títulos, né, .html. Vou achar aqui em All Files o nosso maldito HTML, olha só, HTML, e aí vou salvar, títulos.html, né, vou salvar aqui dentro do nosso diretório principal, que é o Vasco. Vou fazer aquela manha de digitar lá o HTML 2.5, ele vai criar para a gente aqui, eu vou eliminar a tag meta, e aqui eu vou colocar aqui, ó, o pt-br. Né? E agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, uma tag, vou colocar uma tag p, não, vou colocar uma tag h1, e vou colocar assim, ó, títulos do Vascão. Né? E aí eu vou criar aqui, ó, uma lista, uma UL, né, e vou colocar aqui uns LI, aqui, ó, terceira divisão, uma LI, campeonato maletense, por exemplo, e vamos colocar mais um aqui, né, Liga de São João do Triunfo, por exemplo, né, e aí vamos supor que esses são os títulos que o Vascão tem, né. Olha o que vai acontecer aqui, ó, eu vou salvar o arquivo, né, eu pegar aqui o save, e eu criei simplesmente o meu arquivo HTML. Como eu não linkei CSS nenhum a ele, ele vai aparecer aquele formato bem cru, né, aquele formato bem bosta mesmo, né, eu vou passar aqui, ó, no Vasco de volta, ó, e quando eu pegar o títulos aqui, ó, ele aparece o título e aparece a minha lista não ordenada. Só que como não tem nenhuma formatação, aparece nesse padrão preto com branco, né, para lembrar o Vascão. Mas tudo bem, o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui, ó, tranquilamente dentro desse arquivo chamado de títulos, e eu posso linkar aqui dentro desse arquivo chamado de títulos.html o mesmo carioca.css. Então eu posso de novo aqui, ó, chamar a tag link, eu posso de volta colocar aqui o rel e posso colocar aqui, ó, o style sheet aqui, ó, de volta, né, para fazer a informação da nossa folha de estilo. Aí eu posso de novo chamar aqui, ó, o href, vou chamar a pasta estilo, vou colocar uma barra e vou chamar aí o carioca.css. Vou fechar a tag link, e agora o que eu acabei de fazer? Eu acabei de ligar o meu títulos.html ao meu arquivo carioca.css. Estão vendo que coisa muito legal? Porque você acabou de criar dois arquivos HTML distintos e apenas um único arquivo CSS que pode ser usado nesses dois arquivos.
Então você acabou de criar uma formatação padrão para o teu código e essa formatação padrão ela pode tranquilamente ser utilizada em 2 ou mais páginas aí. Ó, deixa eu voltar para cá, ó. Se eu atualizar agora isso aqui, ó, olha só, quando eu atualizo agora, ele tem exatamente o mesmo formato que ele tinha aqui, né? O background de cor verde, como nós não chamamos a classe, não chamamos o nosso ID, ele não mudou a formatação nenhuma, mas eu até posso chamar aqui, quer ver, ó? Eu posso vir aqui, ó, em títulos, e aqui, ó, dentro do nosso H1, eu posso chamar lá a class, e aí eu posso chamar a classe que eu criei lá dentro do carioca.css. Olha só que legal a ideia. A classe é genérica. Nota que nesse títulos.html eu estou usando a classe no H1. Até vou salvar aqui de novo o arquivo, só que nota que aqui no home, ó, eu estou usando a classe dentro de uma tag P. Só que vocês vão ver que o resultado vai ser o mesmo, né? Olha só, quando eu executar aqui, ó, o nosso H1 acaba aparecendo com o risco aqui na parte de cima, e aqui a nossa tag P acaba aparecendo com o risco aqui na parte de cima. Então essa talvez seja a maior vantagem de você utilizar arquivo CSS externo, além, logicamente, da organização do teu código que eu havia comentado, né? Além da organização da codificação, você ainda tem essa vantagem de você criar um único arquivo CSS e você ir replicando para diversas páginas distintas aí, né? Então, peraí, agora vamos para as dúvidas aqui certinho aqui, né? Esse carioca é muito útil, né? É bem lembrado pelo Carlos. Everton Augusto, tipo isso aí eu posso usar com submenu, né? Também você poderia criar submenus aí bem tranquilo. Professor, eu posso linkar mais no arquivo CSS no meu HTML? Não, porque o que você vai ter ali é sempre um único arquivo CSS. O arquivo CSS ele é único, né? Aí você não precisa obrigatoriamente criar vários arquivos CSS externos. Toda a formatação do CSS você acaba utilizando dentro de um único arquivo, né? Você vai ter um arquivo único, né? E ali você vai acabar utilizando ele. Aí o Guilherme, voltando para a ideia do Guilherme, tá? Poderia repetir o conceito de CSS interno? Sim. Então vamos repetir o conceito aqui do CSS interno, daí a gente já começa com o restante das propriedades. Então, externo é porque nós criamos um arquivo fora do nosso HTML. Né? Nós temos o nosso arquivo HTML e temos o nosso arquivo CSS fora, por isso que é externo. Interno é assim, ó. Eu vou criar mais um arquivo aqui, ó, no new file. Eu vou salvar esse arquivo aqui, né? Pegar o save. Eu vou vir aqui, ó, dentro da minha pasta Vasco e eu vou chamar esse arquivo aqui, ó, de interno.html. Né? E vou achar aqui, ó, o maldito HTML aqui em All Files. Tudo bem. Então agora eu tenho interno.html, já marquei aqui e vou salvar ele. Vou vir com aquela paradinha lá do HTML 2.5, vou apagar essa tag aqui da responsividade, vou colocar aqui o PTBR para dizer que o idioma é português e vou colocar aqui como título da página assim, ó, CSS interno. A grande diferença dos dois CSS é a seguinte: no CSS externo, você cria o documento HTML e você cria o CSS fora, né, em arquivos separados. Primeiro o HTML, depois o arquivo CSS separado. E aí você linka o teu arquivo HTML com o teu arquivo de CSS através dessa tag chamada de link. Você vai fazer uma ligação, né, entre o teu HTML com o teu CSS numa página externa, né? Você vai fazer uma ligação entre eles. Tudo bem. Agora, no CSS interno, você escreve o CSS dentro do próprio documento HTML. Então, por exemplo, ó, eu venho aqui, ó, eu abro a tag style e aqui dentro do documento HTML, dentro do próprio documento HTML, eu coloco as formatações. Eu venho aqui dentro e aqui dentro eu escrevo o meu CSS. Então, por exemplo, eu quero aqui que o test decoration seja o underline, eu quero, por exemplo, que o color seja o blue, por exemplo, e eu quero que o background color seja yellow, por exemplo, yellow green. Então, essa é a grande diferença. A grande diferença do CSS interno para o CSS externo é que o externo fica num arquivo separado e o interno fica dentro do mesmo documento HTML. Né? Então, olha aqui, ó, o carioca e o títulos, dois arquivos separados. Mas esse cara aqui, ó, esse CSS, obrigatoriamente, ele está dentro do mesmo arquivo HTML.
A desvantagem desse modelo chamado de CSS interno é que esse CSS aqui ele não pode ser replicado de maneira facilitada para outras páginas. Se você quisesse replicar esse CSS para outras páginas, você teria que selecionar tudo isso aqui, você teria que dar Ctrl C nessa brincadeira, você deveria colar isso aqui dentro do outro documento HTML, então aí você replicaria o código copiando e colando. Mas se você precisasse dar manutenção em algum desses CSS, cara, você se lasca, porque, por exemplo, a cor do texto hoje é azul, mas amanhã ou depois você precisa que a cor do texto seja marrom, por exemplo. Aí você vai ter que, em todos os documentos que você usou o color blue, vai ter que mudar manualmente cada cor para marrom. Sendo que quando você usa no arquivo externo, basta você vir aqui e mudar uma única vez, né? Você veio aqui e mudou, ele já automaticamente replica para o nosso documento inteiro aí. Então a ideia do CSS interno é que o CSS interno ele está dentro do nosso HTML maldito, né? Então se a gente vir aqui e abrir agora esse nosso interno aqui ó, com o Google Chrome, olha só, o resultado é exatamente esse daqui. Bom, mas não tem texto, né? Esqueci de colocar um texto aqui dentro. Então vamos colocar aqui ó, o nosso H1. Opa! Olha só, tag H1. Já fiz Hada, né? Para variar. Vamos colocar aqui ó, exemplo de CSS interno. E vamos colocar a nossa tag P aqui, ó, foda-se o Vascão. Beleza. E aí vamos salvar isso aqui, Ctrl S para salvar, ou vem aqui no file e pega save, volta aqui na nossa página, atualiza e olha só, agora nós já temos os elementos, a cor azul, né, o test decoration com o sublinhado e a cor verde maldita, né, aí no nosso fundão aí. Bom, deixa eu voltar para cá. Deixa eu ver aqui. Tranquilo, né, Guilherme? Entendido agora, né? Show de bola. Já, desculpa, respondeu, obrigado. Perfeito. Do Tanael antes já falou, né, que a ideia é sempre a gente organizar todo o nosso CSS dentro de um único arquivo, né? Não tem essa necessidade de criar 2, 3 arquivos de CSS e linkar 2, 3 arquivos CSS, né? A gente pode criar toda a formatação num único documento e tornar ele padrão para a nossa aplicação. E aí vem o Everton, e como eu faço para puxar um submenu, tipo, tenho lá no cabeçalho, home, imagens, vídeos, como eu faço para quando eu clicar lá ele ir para a próxima página HTML que eu criei separado. Tá, deixa eu ver aqui, deixa eu só... eu acho que eu entendi a ideia, vamos ver aqui, né? Se o Everton já vai com a coisa, grita aí. Por exemplo, eu estou dentro da home, e aí eu tenho um link aqui, eu quero clicar aqui para abrir, por exemplo, títulos. Depois eu tenho, por exemplo, um outro link aqui para abrir o interno. Aí eu quero vir na home, quero clicar no link e quero abrir o meu próximo documento. Isso, não sou tão bobinho assim, né? Ainda vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui e vamos mostrar aqui como é que faz essa ideia. Então você vai ver o seguinte, lógico que vocês vão ver o seguinte, que para criar e-home para retornar na primeira. Lógico que entendo assim, ó, para criar um menu ou uma barra de navegação, a gente teria que ter, digamos, uma coleção de CSS. A gente não viu div ainda, né? Nós temos que ver divs ainda para a gente brincar um pouquinho de criação de menus. A gente vai ver essa ideia de criação de menus usando divs, vai ver alguns elementos, né? Aqui div é uma coisa bem tranquila, mas a gente precisa trabalhar com alguns elementos aqui para montar algo que seria um menu. O que eu vou mostrar agora seria só os links, né? Mas a gente vai, no decorrer das aulas e passando, a gente vai montar algumas barrinhas de navegação e vocês vão ver que a gente pode fazer tipo sistema, sabe? Você tem lá um sistema, nesse sistema você tem uma barra de navegação, tem uma barra de menus e você poderia trabalhar com essa situação. Mas o que eu poderia fazer já de cara aqui? Eu poderia fazer assim, né? Talvez frustre um pouquinho o Everton, mas eu posso colocar aqui, ó, a minha tag A. No href eu posso colocar simplesmente aqui, ó, o títulos.html, né? Eu posso fechar aqui e posso colocar assim, ó, títulos do Pascão.
Simplesmente colocando essa tag ahref títulos.html, eu já vou para o títulos do Vascão, né? Ou seja, quando eu clicar nesse elemento, ele vai me abrir essa página títulos aí. E aqui eu posso fazer o seguinte, por exemplo, eu vou colocar aqui ó, um BR para pular uma linha, e vou colocar assim, ó, ahref, vou colocar aqui ó, a home.html, né? Vou fechar aqui, e vou colocar assim, ó, voltar à página principal. Aí quando o indivíduo clicar aqui nesse voltar para a página principal, ele volta até a página inicial dele. Vamos salvar essa títulos.html, vamos salvar essa home.html, e aí a gente vai fazer o seguinte, olha só, a gente vai voltar aqui na nossa... Isso, exatamente. Se tivessem pastas separadas, Everton, você colocaria exatamente o nome da pasta barra o nome do arquivo. Semelhante ao que nós fizemos aqui, né? Por exemplo, aqui a gente colocou o nosso estilo barra carioca, ou seja, a gente colocou o nome da nossa pasta barra o nome do nosso arquivo. Então, se esse títulos aqui tivesse, por exemplo, dentro de uma outra pasta, a gente só colocaria o nome da pasta barra, né, títulos.html, né, como você bem observou ali. Então, bastaria colocar o nome da pasta barra, né, aquilo que você precisa aí. Então, olha só, deixa eu só passar aqui de novo, aqui, ó, que eu já me perdi onde eu estava, ó, aqui, né, aqui é a nossa home.html, olha só, quando eu atualizar, eu vou ter aqui o link, né, títulos do Vascão, eu posso clicar no títulos do Vascão, eu vou ver, olha só, tá vendo que legal, ó, eu estava aqui na home, cliquei no títulos do Vascão, fui para títulos.html. Quando eu clicar aqui, ó, voltar à página principal, eu volto à página principal. Lógico que daí a estilização de menus seria alguns CSS que a gente deveria trabalhar, né, mais especificamente aí para essa criação. Ele tem bastante codificação, na verdade, para trabalhar com os menus. Ele é uma coleção bem inteira. O que eu posso fazer assim, para ficar mais palpável e para chegar já com um exemplo mais válido, aí para as próximas aulas eu preparo alguns exemplos de menus e aí vou passando ali para vocês alguns eventos, alguns modelos, né? Alguns modelos de menus que poderia ser feito aí. A outra coisa, dentro da página HTML, eu colocar uma foto. Como eu faço para clicar nela e ela aumentar? Esse daí são alguns efeitos de CSS, né? Tipo, você quer dar tipo um zoom nela, né? Você quer abrir talvez numa janela à frente, algo que acontece quando você está dentro do teu WhatsApp, por exemplo, e aí você está dentro do WhatsApp, alguém te manda uma imagem, quando você clica na imagem, ela abre num tamanho maior. Seria isso, né, Everton? Isso, beleza. Ó, vamos fazer o seguinte, eu estou devendo ainda, eu vou colocar isso aqui assim, eu vou preparar alguns exemplos, porque eu lembro que teve um pequeno padawan aí na sala de aula, que me perguntou, não, eu passo um exemplo porque assim, ó, eu sei a codificação, mas eu não sei, por exemplo, aqui todo o código de cabeça para a gente montar essas dúvidas que vocês têm, né? Eu preciso só preparar um exemplo, como por exemplo, teve um pequeno padawan nas aulas anteriores que me perguntou como é que fazia para trabalhar com texto colorido. Eu não lembro quem foi, né, mas acho que era deixar as letras dos links coloridos, e eu acabei correndo atrás e procurando algumas coisas, e eu tenho mais ou menos um exemplo pronto. E aí eu vou pegar mais essas duas dúvidas aqui agora, né, que o Everton tá passando aqui para a gente, e a gente vai... eu vou preparar alguns exemplos disso daqui, né, para a gente trabalhar. Até isso que a Amanda fala, por exemplo, de centralizar imagem é aquilo que a gente falava com o Everton agora há pouquinho, essa ideia de posicionamento, né, para você trabalhar com posições dentro do teu documento HTML, ele é bem chatinho para você colocar as imagens em posições diferentes, mas isso também já está na nossa pauta e a gente vai trabalhar, né, com esse conteúdo. É o Carlos que perguntou, né, sobre os coloridos. Até deixa eu aproveitar o embalo aqui, ó. Eu até achei, ó, já estou trabalhando aqui, ó, com um cara chamado de color.html. Então, até deixa eu abrir aqui para vocês o color.html. Deixa eu voltar aqui, eu acho que está aqui em exercícios. É aqui, ó, o color.html, a gente tem um efeito assim, ó.
parte colorida, 2 cores, 3 cores, gradiente, né? É isso que eu já estava estudando aqui para dar uma olhada aqui com vocês aí também, né? Mas aí eu preparo o exemplo bem certinho, coloco os comentários e passo aí para vocês, né? E realmente, né, Amanda, é de quebrar a cabeça mesmo para centralizar os elementos ali, mas a gente vai vendo e vai passando, né, esses elementos aí certinho aí. Bom, então vamos fazer o seguinte, anotado essas requisições aqui de vocês para eu passar um exemplo bem palpável aqui para vocês, né, criação de menus, essa ideia de centralização de imagens, né, que vocês estão passando aí, né, essa ideia de ter uma imagem, clicar nela e ampliar, né? Eu faço os exemplos e vou passando ali para vocês cada uma dessas exemplificações, mas agora, obrigatoriamente, a gente vai tocar o conteúdo da aula, né? O conteúdo que eu já tinha preparado aqui já na aula, já para passar para vocês, em relação ao CSS, né? Porque o nosso objetivo a partir de agora é o seguinte, o que a gente vai fazer a partir de agora é trabalhar um pouquinho mais com algumas propriedades específicas do CSS. O que nós fizemos até agora durante as nossas aulas foi, na verdade, entender como que eu trabalho com o CSS, que ele pode ser inline, que ele pode ser interno e que ele pode ser externo, ou seja, que eu tenho várias formas de trabalhar com esse CSS. E agora o nosso foco vai ser justamente nas propriedades. A gente vai trabalhar um pouquinho com as propriedades dos nossos elementos, né, CSS, aí para a gente brincar um pouquinho, né, com cada situação dessa daí. Então, olha só, a gente vai ver vai relembrar, na verdade, algumas propriedades básicas que vocês já viram, e além dessas propriedades básicas, a gente vai começar a colocar algumas outras propriedades, até algumas delas que eu até coloquei no exercício da aula passada, como, por exemplo, vocês viram lá que existia um background imagem, existia lá um background position, existia lá um background repeat, né, que a gente já trabalhou já, no exercício, mas eu não expliquei aquelas propriedades, então você vai começar falando um pouquinho dessas propriedades e vai gradativamente durante as aulas vendo mais algumas, né, propriedades interessantes aí do nosso maldito CSS. Então deixa eu só fazer o seguinte, eu vou só fechar algumas janelas aqui, ó, desnecessárias, né, que nós não precisamos aqui. A gente vai voltar aqui na nossa pasta do Vascão, né, vamos voltar aqui, ó, na nossa pasta do Vasco, e aqui dentro da nossa pasta IMG, nós vamos fazer o seguinte, dentro da nossa pasta IMG, a gente vai salvar uma imagem, nós vamos pegar uma imagem e vamos jogar essa imagem ali dentro, que vai ser uma imagem que nós vamos usar como o background da nossa aplicação, né? Então deixa eu abrir aqui um Google da vida, né, e vamos colocar assim, ó, android.gif, e vamos ver o que ele vai achar para a gente aqui como android.gif. Será que não tem um Android Vasco.gif? Deixa eu ver aqui só por curiosidade. Não, ficou muito bosta. Vamos achar o Android.gif mesmo aí. Olha só, aí vamos pegar, por exemplo, a primeira imagem que aparece. Foda-se, a primeira já vai estar bem tranquila aí pra gente. Né? Então, vou pegar essa imagem aqui, ó. E essa imagem aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa imagenzinha aqui, não tem animação, eu não quero com animação, deixa eu ver aqui uma sem animação, que vai ficar mais fácil da gente trabalhar ali. Acho que essa daqui, ó, espaço em branco muito grande, tá animado também, vamos ver essa daqui. Só estou procurando um formato GIF, porque o formato GIF também é um formato mais compacto, né, mas eu poderia utilizar qualquer outro formato específico aí para trabalhar com o nosso conteúdo. Deixa eu ver essa cabecinha esquisita aí. Vamos, internet, colabore que ela está quase acabando. Vamos mudar aqui, ó. Não vai ser mais GIF, porque ele só está pegando o arquivo animado, então vamos pegar aqui, ó, um PNG, feito no nosso Photoshop da vida aí, que acho que vai ser legal. Vamos pegar esse aqui, né? E aí vamos fazer o seguinte. Vamos salvar esse arquivo aqui, ó, né? Eu vou pegar aqui, ó, salvar imagem como, e eu vou salvar esse Android lá na nossa pasta documentos, na nossa pasta Vasco, dentro da nossa pasta IMG. E aí, para não deixar esse nome lazarento de grande aqui em cima, né? A gente vai mudar o nome aqui, ó, vamos chamar de Android. Android, ó.
a porcaria do Google, né? Aí era para ser um PNG, salvou um JPG, mas tudo bem. Android.jpg é a imagem que nós queremos aí. Então eu vou salvar essa imagem aqui. E agora, nós já temos aqui, ó, dentro da nossa pasta IMG, nós já temos essa imagem chamada de android.jpg. Aí agora você quer fazer o seguinte, você quer, por exemplo, aqui ó, no teu arquivo CSS, que o teu body tenha essa imagem como fundo. Você quer que esse teu body obrigatoriamente tenha essa imagem como fundo. Então você pode utilizar esse cara aqui, ó, background image. Através do background image, você pode colocar uma imagem no fundo, por exemplo, da tua página HTML. Para você não ficar somente com cores, você pode utilizar elementos de imagem. Aí o que você vai fazer? Depois que você colocou ali, ó, o background image, né, imagem, você vai usar um cara chamado de URL, e dentro da URL você vai setar o caminho da tua imagem. Então, qual é o caminho da nossa imagem? O caminho da nossa imagem é a pasta IMG, porque nós salvamos ela ali dentro, e aí o nome da nossa imagem é android.jpg, né, o nome da nossa imagem. Então, esse background image, ele serve para colocar uma imagem no fundo da nossa tela. O background color colocou uma cor, o background image vai colocar essa imagem que nós salvamos na nossa pasta IMG. Olha só, se nós salvarmos esse arquivo agora, né, se nós voltarmos aqui ó, no nosso Vascão, se a gente abrir a nossa página home, por exemplo, ele teria que carregar a imagem. Só, agora não carregou a imagem, agora eu fiquei vendido. Não, para acabar, né? Olha só, vê por que ele não quer carregar a nossa imagem aqui. Será que eu não salvei o arquivo? Será que eu esqueci de salvar? Deixa eu salvar de novo o arquivo aqui. Deixa eu voltar aqui, deixa eu atualizar. Não. Eia, não vai encontrar o caminho agora da imagem? Espera aí. Exibir o código fonte aqui para a gente ver se... Pois é. Estilos carioca.css. Está chamando o indivíduo aqui. Vamos ver aqui. Que coisa boa, né? Quando isso acontece, né? Mas tudo bem. Eu já descubro aí o que é. O que está rolando aí com a nossa... o nome da pasta está certo, o URL está ali, IMG está ali. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que a extensão do arquivo que talvez esteja diferente. Espera aí. Pegar aqui a propriedades. Olha só, imagem.jpeg. Então, espera aí. Vamos fazer o seguinte, vamos renomear esse lazarento aqui. Vamos apagar essa extensão maldita que está aqui. Vamos voltar para cá e vamos colocar a extensão JPEG. Vamos salvar o indivíduo aqui, vamos voltar para cá e vamos atualizar. E não funciona. Só que beleza. Daí o professor fica vendido na história, né? Não, ele tem que sobrecarregar, né? Ó, deixa eu ver aqui, peraí. Time eu não torço para nenhum, eu só gosto só de incomodar os outros. Porque tem o logo, a imagem que a gente coloca, ele não reconhece. Se tirar o background color até dá, mas a ideia é que a gente possa usar os dois elementos, porque o background color obrigatoriamente, né, ele traz a cor e na sequência ele coloca a imagem. E aí agora eu fiquei vendido aqui porque ele não quer mostrar o nosso conteúdo. Mas olha só que beleza. Viu, não entendi ali por que a gente tem logo, imagem que a gente coloca ali, e daí em vez dele aparecer a imagem, ele aparece só um quadradinho com X, como se não tivesse reconhecido a imagem. Pois é, ele não, às vezes é assim, ó, uma suspeita minha, às vezes ele não reconhece a extensão da imagem, sabe, às vezes ele não reconhece a extensão da imagem. Então, por exemplo, a imagem aqui era o android.jpg, e quando eu peguei propriedades, eu vi que aqui estava como JPEG, né? O JPEG é um formato de imagem, o JPG é outro formato de imagem distinto. Então, aí, quando ele não reconhece o formato da imagem, ele coloca um quadradinho, né? Como se mostrasse que a imagem está quebrada, né? Ele vai colocar lá um maldito quadradinho dizendo, olha, essa imagem, ela não
não existe, né, essa imagem, ela está quebrada, ela não está ali naquele momento. Então tem muitos... E olhei nas propriedades e tava tipo JPG, eu coloquei lá o JPG e mesmo assim eu não acabou não reconhecendo. Uhum. Pois é o que está acontecendo aqui, né? Agora, por que ele não está reconhecendo é uma excelente pergunta. Deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se ele não está, às vezes, só se bobeando no caminho. Deixa eu copiar o Android aqui. Deixa eu trazer o Android aqui para fora na nossa pastinha maldita. E deixa eu só colocar aqui, ó, Android.jpg. E aí, mas eu já saquei. Peraí, que acho que eu tô comendo mosca no negócio aqui. Só um pouquinho, img, aí vamos fazer o seguinte, olha só, background, repeat, no repeat. Peraí, deixa eu só ver um negocinho aqui, ó. Acho que eu tô comendo mosca aqui no negocinho aqui, ó. Não, também não, mas urra. Tá, então eu só quero repetir a imagem, peraí, na minha posição Y. Vamos lá, peraí. Tá, vamos tirar então o background color, mas não deveria, ele tem que funcionar ambos. Quando não tem a cor, deveria carregar a imagem. Não. Tá, beleza, pessoal, agora eu fiquei vendido na minha explicação, mas enfim, peraí. Vamos fazer o seguinte. Como nós já temos nos 48 do segundo tempo, a gente vai fazer o seguinte. Eu encerro essa aula agora, porque daqui a pouquinho nós temos que começar a próxima aula. Eu acho o problema dessa porra desse negócio aí, porque que não está rodando a imagem para vocês. Gravo isso daí e até o final da noite eu já posto ali para vocês o porquê, né? Eu sei ali, o pessoal falou do PNG, né? Só que o engraçado é que quando eu fui salvar a porra da imagem aqui, ó, salvou a imagem, né, olha só, é uma imagem PNG, mas ele salvou como JPG. E mesmo que a gente altere aqui, ó, para PNG, por exemplo, né, ó, se alterar aqui, ó, para PNG e mandar salvar, vamos ver aqui, salvou, ó, liguei, atualiza, olha só, a porra da imagem não aparece. Mas tudo bem, fiquem sossegados que até o final da aula eu já providencio a resposta, né, para esse nosso maldito elemento aí. Pois ele exatamente é um PNG falso, né? Ele na verdade seria um JPG mesmo, mas mesmo mudando ali a extensão para JPG a brincadeira não foi. Mas enfim, pessoal, desculpem só pela gafe, eu já descubro o que está acontecendo. Eu passo para a minha segunda aula de até no máximo umas 11h30 da noite, eu já posto para vocês ali a resposta no Moodle e a gente já vê o que está rolando aí, tá legal? Até deixa eu fazer mais um teste aí. Peraí. Deixa eu fazer mais um teste. Vocês não estão com pressa, né? Vocês não vão fazer lanche mesmo, né? Então, sei lá, se vocês são alunos, vocês têm que prestar atenção. Deixa eu pegar a minha imagem aqui que eu passei lá no maldito trabalhinho de vocês. Vamos jogar a nossa imagem maldita aqui dentro. Vamos copiar o nomezinho bonitinho dela. Vamos vir aqui no nosso nome bonitinho dela. Vamos colar a lazarenta aqui. Vamos colocar o ponto .bif. Vamos salvar o indivíduo aqui dentro. Vamos voltar aqui na nossa página. Vamos atualizar e... Não funciona. Mas por que não funciona? O caminho das pastas está correto. Eita, isso dá 50 tipos de nojo diferente, né? Bastou colocar o Vasco ali e já deu, né? Colocou o Vasco, ferrou, né? A nossa brincadeira aí. Eu já fiz, já com ponto .jpg, quando JPEG, não foi. Mas enfim, pessoal, desculpem a gafe aí, até o finalzinho da aula eu já descubro o que está rolando aí. Deixa eu só parar a gravação aqui, interromper a gravação. Mas é um inferno mesmo, porcaria de exemplo. Isso me dá 50 tipos de nojo, vocês não sabem, aí não, funciona, desgraça. Mas tudo bem. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu preciso encerrar agora, porque eu já tenho que começar daqui a pouquinho a aula. É bem isso mesmo, diabo do diabo, mas é uma bosta, né? Porcaria dos infernos. Mas fiquem susto que eu já descubro o que eu errei aí, eu já passo para vocês. Talvez pode ser só a imagem mesmo que está de bobeira ali na extensão, e aí ele não deixa mostrar. Mas enfim,
O que eu uso muito café, muita paçoca, para dormir a paçoca com Coca-Cola, Dorgas nem pensar, né? Dorgas não dá certo isso daí. Pessoal, então deixa eu só mesmo me despedir de vocês, que eu já tenho aqui para daqui uns 5 minutinhos a sua próxima aula. Muita cafeína também, é café até o cérebro aí dentro. Aí depois eu gravo a resposta